Eu tava tendo uma conversa hoje de tarde, né, com uma amiga minha, que ela estava falando sobre relacionamento, relação entre homem e mulher, feminismo, etc, etc. E aí eu me lembrei desse tema. Eu não vou falar exatamente da traição suposta da Luísa Sonza, do Whindersson Nunes, porque traição é uma coisa antiga, né, está na humanidade desde sempre. Mas há algo que mudou e que eu vejo que está mudando cada vez mais e que tem a ver com a passagem que foi apontada pelo Alan da superficialidade das relações. E aqui eu não quero soar como o Zygmunt Bauman falando dos amores líquidos, das relações líquidas, que eu acho um clichê safado que é danado e não acho que explica nada. Mas, de fato, se você observar, a relação entre homem e mulher hoje é cada vez mais superficial. E superficial no nível objetificante dos dois lados. Então, é muito comum que as meninas mais vulneráveis a um tipo de abordagem muito crua, muito direta, acabem encontrando no feminismo uma forma de explicar a sua situação. Isso é absolutamente comum. E eu acho que isso vem muito, em parte, do abandono que aconteceu dos ritos civilizacionais da abordagem sexual, né? Da forma como o erotismo ele se enquadrava dentro de uma sutileza, de uma delicadeza, de um tipo de romantismo, e tudo isso acabou. E está acabando, e está acabando não como uma realidade, porque é óbvio que a realidade da relação sexual entre homem e mulher, no passado, não era ideal, nunca foi ideal. Mas o modelo de amor romântico sempre foi um modelo raro, né? Mas havia um modelo, e isso é muito importante, porque havia um modelo. E hoje esse modelo está em queda. E está em queda porque ele é atacado por todos os lados. De um lado, você tem um ataque a esse modelo que vem da biologia, da interpretação sociológica, que reduz o ser humano a um animal. Então, o que importa são os instintos animais, é a sua animalidade, e todo o resto é apenas um adicional dispensável. É uma espécie de camada agregada que nada muda e que nada explica. Então, ao reduzir o ser humano a essa instância biológica, essa animalidade, obviamente você perde qualquer tipo de vestíbulo civilizacional para a relação sexual, para o amor, para o casamento, etc. Por outro lado, o próprio casamento está em crise, porque a monogamia ocidental, toda ela, inteira ela, é baseada numa concepção religiosa, numa concepção de sacralidade da relação sexual, que também, né, está acabando, porque as pessoas simplesmente não acreditam mais nisso, né? E então o que a gente vê? A gente vê uma sobrevivência residual da monogamia no casamento, como se fosse um resquício de algo que já passou, né? Mas que não tem mais base. Ou seja, aquilo não faz mais sentido, porque as condições sociais, técnicas, materiais, culturais, religiosas para manter aquilo ali, elas foram solapadas. Então, se elas foram solapadas, aquilo não faz mais sentido. E aí o que é que aparece? Aí aparecem novas formas de ética sexual, novas formas de lidar com a questão da sexualidade, e não há ainda estabilidade contra essas novas formas. Não existe estabilidade. Então, as pessoas estão verdadeiramente jogadas numa espécie de vazio caótico. E daí, o que acontece? Por um lado, as mulheres exigem uma autonomia cada vez maior, então a ideia, né, do pudor se torna uma espécie de coisa sem sentido, uma amarra exterior e machista, então desaparece o pudor. Por outro lado, os homens não querem ter uma postura cavalheiresca, não querem ter uma abordagem sutil, querem ter uma abordagem cada vez mais direta, cada vez mais agressiva e incisiva, justamente porque não vem pudor, né? E não há, e veja, não há as limitações, né, das normas religiosas antigas, nem as limitações da respeitabilidade burguesa, tão forte no século XIX, tudo isso passou. Então, o que resta é um tratamento animalizado das duas partes.
E a tendência é que isso se intensifique cada vez mais. Então, o caso aí da traição, é como você disse, é um caso que está aí e vai ser cada vez mais comum e não só comum, como será percebido como algo cada vez menos relevante. Ou seja, o peso da reprovação moral para esse tipo de coisa será cada vez menor. E será que isso é bom? Nós estamos nos encaminhando para quê? Veja, antes do surgimento ali do ideal cavalheiresco, ali, baixa Idade Média, por conta da secularização dos hinos marianos, e que formou a ideologia do amor no Ocidente, e tem vários exemplos disso, né? Arthur e Guinevere, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta em Shakespeare. Antes disso se formar, o que havia era a expressão sexual mais crua, né? Então, a abordagem sexual era crua. E o que era essa crueza? Era a crueza de você tomar a mulher e praticamente pegá-la como estupro. A expressão casamento dinamarquesa significava estupro, era o casamento que os dinamarqueses, casamento que eles praticavam, né? E a gente está voltando a isso. Por que a gente está voltando a isso? Porque se tudo o que é espiritual ou transcendente ou sutil, ou qualquer que seja o sinônimo para significar algo além da expressão da pura animalidade, desaparece, então, obviamente, o que resta é a afirmação da animalidade, de todas as partes. E essa afirmação ela está dentro de uma estrutura já técnica, capitalista, consumerista, etc, etc. Então, vai haver, como já está havendo há muito tempo, uma multiplicação imensa da pornografia, né, um apagamento de todos os aspectos mais sutis da relação sexual, e a tendência, como eu falei já em vários tweets, em várias ocasiões, é que toda a nossa concepção do que é matrimônio, monogamia, ética sexual, do que é proibido, do que é permitido, do que é virtuoso, do que é vicioso, desapareça e seja substituído por outra coisa que a gente nem sabe o que é. Este foi Ricardo Almeida prevendo aqui o fim do mundo como nós conhecemos. Mas realmente tá muito doido. Mas o rolê tá muito doido. Tá totalmente maluco. Totalmente maluco. E o Brasil é vanguarda, viu, Ricardo? Tudo que envolva relações interpessoais, eu acho o Brasil bem vanguarda, especialmente nos grandes centros. Eu vou te falar porque o Brasil é um país que usa muito redes sociais. Sim. E o uso de redes sociais, ele incentiva essas inovações em relações sociais, no campo das relações sexuais. E isso afeta desde a política até... Então, por exemplo, você teve um site aqui, o Ashley Madison. É um site de sair com casadas, né? Os casais, por exemplo, uma mulher casada, um homem se inscreve lá e tal, e aí você sai, né? E aí eles descobriram que o Brasil, assim, era um fenômeno. E nem era um site muito usado, mas ele chegou no Brasil e ele explodiu. Né? O Brasil, ele é muito veloz, ele é muito feroz também nesse departamento. Eu tô vendo um comentário aqui, eu quero comentar porque isso é muito sintomático. Tem um rapaz que está escrevendo aqui. Pergunta para a mulherada se elas gostam de cavaleiros brancos românticos ou dos cafajestes alfas, essa expressão, e bonitões. Veja, eu não tô preste atenção, eu não estou dizendo que o cara ele tem que ser um cabação, um cara lerdo, e tem que chegar na mulher e mandar um poema com 50 estrofes, ou mandar para ela um buquê de rosas e ficar... Claro que não, é óbvio que não, e não é isso que eu estou dizendo. Mas esse tipo de comentário que eu vejo aqui é reflexo do que eu estou explicando. Porque de onde é que vem esse comentário? Esse comentário vem do ressentimento, que é tão característico de todos esses grupos masculinistas, incels e tal, etc, etc. E esse ressentimento vem de onde? Ele vem da conduta promíscua e cada vez mais promíscua das mulheres, e da fraqueza daquele que não consegue disputar a mulher na luta sexual crua e direta do jeito que é hoje. Então, perceba, o ressentimento vem exatamente daí. E os julgamentos, as racionalizações, os argumentos, né, as dicas de como proceder, todo esse universo masculinista que é tão forte na direita
no Chan, nos fóruns, no Reddit, etc, 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 vem daí, vem disso. Vem do esfacelamento das relações sociais. E quando eu falo esfacelamento das relações sociais, vou sublinhar de novo. Eu não estou falando em puritanismo ou num pudor idealizado. Claro que não. Antigamente as pessoas traíam, elas faziam tudo. As casas de swing na Europa foram criadas no iluminismo, século XVII, XVIII, tem muito tempo, século já. Não se trata disso. Se trata de entender que a relação sexual ela não é meramente animal, porque há duas pessoas. E isso, veja, isso é relevante, inclusive, para o próprio erotismo. Veja que as meninas de hoje, elas não sabem o que é ser uma mulher erótica, uma mulher sexy, elas não sabem. Elas acham que é tirar foto mostrando os dois peitos, ficar rebolando a bunda. E isso não é verdadeiramente erótico. Isso é sexual, no sentido animal. Mas uma mulher pode estar inteiramente vestida e ser muito mais erótica do que uma menina que está quase pelada. E por quê? Porque qual é o elemento que diferencia? É que há um elemento que não é matéria, que não é carne vendo carne, que é outra coisa, que é jogo, que é sedução, né? E isso tudo pertence à cultura sexual. A cultura erótica dos relacionamentos que se apaga, porque eles vão se tornando cada vez mais objetivos. E objetivos no sentido de que é carne e carne. Entende o que eu estou querendo dizer? E no fim das contas, prestem bem atenção, a objetividade final não é a relação sexual puramente animal. A objetividade final é a relação masturbatória. Porque é quando você apaga o outro completamente, como pessoa, e ele se torna um puro objeto de deleite sexual. Então ele já não é nem mais alguém, ele é um objeto mesmo. É uma imagem, um filme, enfim, uma entidade ali com a qual você tem prazer. Então essa mediação da entidade puramente objetiva, que é cada vez maior, cada vez mais profunda, e que deita raízes, finca as suas raízes no modo como as pessoas sentem as relações a dois, isso é característico, e cada vez mais característico, do nosso tempo. E disso decorre uma série de consequências sociais, inclusive o aparecimento e o recrudescimento de todos esses grupos masculinistas, a força com que as pautas feministas têm hoje. Veja que eu sou da opinião que de todas as pautas de minoria, a mais forte é a feminista, porque ela lida com 50% da população, já de cara, e com uma população que é biologicamente distinta do homem. E veja, a distinção entre um homem branco e um homem preto é muito menor, biologicamente, do que entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher, o hiato, o buraco, o espaço é muito maior. É muito mais diferente uma mulher de um homem do que um homem branco e um homem preto. Então, lida com uma heterogeneidade muito mais fundamental e com 50% da população. E essas pautas, elas aumentam, assim como as pautas masculinistas e machistas, numa espécie de cabo de guerra em que os dois lados precisam ficar puxando de um lado para o outro. Por quê? Porque não há conciliação. E essa conciliação não existe porque não há mais uma ética sexual uniformizada, que seja aceita e amplamente aceita, e ainda que seja aceita com uma grande dose de hipocrisia. Porque eu também acho que a hipocrisia faz parte da civilização. Sem hipocrisia não há critério, sem hipocrisia não há ideal. Se você não é hipócrita, você vai ter que ser sempre cobrado diante de um ideal, às vezes, muito alto, muito inatingível. Mas havia o ideal, mas havia o modelo, mas havia a norma, havia a mediação, havia a conciliação. E hoje não há. Então a diferença é esta. Nós estamos numa época de transição, obviamente. A gente está deixando um esquema, uma cosmovisão geral de como as coisas funcionavam para uma outra coisa, né, cujos contornos a gente ainda não sabe, mas é uma época de transição. E esse comentário que você fez é revelador disso. Ricardo, permite uma parte? A visão meio freudiana da coisa, ou não necessariamente da questão sexual, mas da biológica, eu acho que não é necessariamente por esse sentido, né? Freud é moralista. Não, tô brincando, assim, eu acho que a questão aí não é o ponto de vista físico,
Eu acho que é, como você disse, o ponto certinho que eu vejo, que eu me identifico, a questão da cosmovisão. A gente vê uma série de anacronismos, tanto quando você diz desse ressentimento do homem, daquele modelo de homem, quanto desse feminismo que está tentando desconstruir algo que foi, né, desenvolvido, conforme você dissertou aí. A questão é que, acho que um pouco de influência também tem no que você está falando, um pouco daquilo que o Hans Jonas passa a respeito da modernidade, da técnica, daquilo que está modificando as formas de relação. Então, nesse ponto, os homens e mulheres eles têm se identificado cada vez mais, se equiparado em suas funções dentro da sociedade. Então, nesse sentido, independente dos fatores biológicos e hormonais, dentro da nossa sociedade, da forma que ela está se constituindo, essa indiferenciação é possível, né? Essa equiparação ela é possível. O fator biológico está sendo reduzido ao máximo. Então, a gente está perdendo a corrida para nosso progressismo, né? Progressismo no sentido de tecnológico. E aí a gente perde, sim, todo o referencial, que é homem, mulher, né? Você vê que essa questão, a gente está discutindo um modelo de relacionamento que é por entretenimento. Ele não é um modelo para nada. Ele não serve um modelo para as relações pessoais. A maioria das pessoas não vai se identificar com aquilo que está ocorrendo, mas sim se divertir com aquilo que está acontecendo, né? Então, você vê que tudo é muito artificial nesse ponto, né? Então, ele se presta a um fim da puramente satisfação pessoal, individual. E dentro do relacionamento do casal, está acontecendo muito isso. O individualismo dentro de uma relação que deveria ser única e ali orgânica, né, para o crescimento. Então, é só nesse ponto assim, que eu acho que não é mais uma questão natural, nem tanto quanto em relação ao sexo, até porque essas gerações novas elas têm diminuído essa sensibilidade. E, por incrível que pareça, as neuroses aumentaram e não diminuíram, né? Apesar de eliminar todos essas síndromes, vamos dizer assim, ou toda a coerção, os casais, ou o sujeito moderno hoje, ele sofre com diversas paranoias aí e outras mais, com relação à sua existência, ao seu sentido. Então, a união se torna um fim, né, prático para alcançar alguma coisa, quando, na verdade, ela sempre serviu para a própria existência, né? Então, é um novo paradigma ético no sentido das relações pessoais, e não necessariamente da relação homem-mulher, casal, até por isso esse conceito está se diluindo ao estilo Bauman, né? Muito por conta da forma das relações pessoais. Mas era só essa ideia. Então, tanto o homem quanto o homem aí, o cavalheiresco, que a gente tem um modelo distorcido, retrógrado, né, que não espelha mais a função real ali do que